Fala galera, vamos conversar agora sobre hiperplasia prostática benigna. Ela é definida histologicamente por hiperplasia das células tanto epiteliais quanto as do estroma, que começa lá pela área periuretral, ao redor da uretra. E aí o crescimento ele pode ser às vezes assimétrico e geralmente ele vai ser progressivo ao longo do tempo. Com o envelhecimento verifica-se o crescimento de múltiplos nódulos hiperplásicos, pequenos, que vão decrescendo de tamanho e comprimem o tecido normal, tanto externo contra a cápsula prostática verdadeira, quanto internamente se autoexpandindo. Isso vai criar uma cápsula cirúrgica que vai delimitar o próprio adenoma, o próprio nódulo em expansão. Na sua epidemiologia, o processo hiperplástico começa mais ou menos aos 30 anos de idade, mas é aos 80 anos que 85% dos homens vão ter hiperplasia prostática benigna. Na prevalência, ela vai aumentar com o passar dos anos. E tanto o envelhecimento quanto testículos funcionantes são os principais fatores de risco, ou também o próprio fator de risco do caso familiar genético. Na sua fisiopatologia, é da fisiologia, testosterona em circulação através da enzima 5-alfa-redutase, virando dihidrotestosterona, que afinal é a forma ativa da testosterona, a que vai se ligar nas células através de seus receptores e ter as suas mais variadas funções, enquanto a testosterona é como se não tivesse tanto ação biológica assim. No fundo, é mais a testosterona sendo produzida para tentar ser convertida em dihidro, para tentar ter seu efeito biológico ativo. E aí vai ser o principal androgênio dentro da próstata. E ele vai acabar estimulando o crescimento dela mesma. Aliás, os homens castrados antes da puberdade ou com deficiência da 5-alfa-redutase não vão desenvolver hiperplasia prostática benigna. Olha que legal! Fora que a isoenzima do tipo 2 da 5-alfa-redutase predomina na próstata, a do tipo 1 nos outros tecidos. Que estranho, né? Isso dá pra ver que ela não tem uma ação tão indireta assim na próstata, e é mais a tipo 2 mesmo. Uma série de fatores de crescimento peptídicos, juntamente com a dihidrotestosterona, vão mediar as interações dentro do estroma e epitélio, que alteram o equilíbrio entre proliferação e apoptose celulares, levando ao desenvolvimento da HPB. Isso vai se relacionar com que há um processo inflamatório dentro da própria próstata, com interleucinas, citocinas inflamatórias e muito mais. Na sua clínica, a morbidade da hiperplasia prostática benigna vai se dever aos incômodos produzidos por sintomas das vias urinárias inferiores, sintomas obstrutivos e irritativos. Entre os obstrutivos, a gente vai ter a hesitação, esforço ao urinar, sensação de esvaziamento incompleto, intermitência, jato urinário fraco, gotejamento pós-miccional, que surgem como consequência da obstrução mecânica do colo vesical. Sintomas irritativos, polaciúria, nictúria, urgência e incontinência urinária, que resultam de contrações não inibidas pelo músculo detrusor da bexiga. Entretanto, há uma pouca correlação entre a intensidade dos sintomas e o tamanho da próstata, instabilidade do detrusor ou com um grau de obstrução. A obstrução, falando nisso do colo vesical, ela é causada pela hiperplasia prostática benigna e exibe componentes estáticos e dinâmicos. Componentes estáticos vai se dever ao maior tamanho da próstata e dos dinâmicos a maior tônus adrenérgico. Na próstata, onde predominam receptores alfa-1 adrenérgicos em sua maioria. Há também os beta, os alfa-2, mas a maioria mesmo é alfa-1 adrenérgico. Na presença da obstrução, a elevação da pressão dentro do próprio músculo da bexiga, do detrusor, pode resultar em hipertrofia e também fibrose posteriormente.
Das complicações da HPB, temos retenção urinária aguda pelo próprio infarto da próstata. Vai ocorrendo uma isquemia dentro dela mesma, até levando a mesma própria necrose dela. Ito ou cálculos pela urina residual pós-miccional, que afinal a urina não vai conseguindo se expelir da própria bexiga. E como o próprio ureter não está um pouco obstruído, a urina fica acumulada na bexiga. Isso vai gerar vai propiciar o aumento de infecções, ou também a formação de cálculos dentro do próprio rim, caso ocorra hidronefrose e entre outros mais. Mas principalmente cálculos de origem do próprio nefro ou também na ito, que é muito recorrente nessa idade. Lembre-se, ito em homem é bem pouco comum. Ito, para se pensar em homem, é mais já no caso de imunocomprometidos, ou que tenham imunodeficiência, seja primária ou secundária com uso de corticoides ou outros medicamentos. Mas, ito em homem, a gente pensa na velhice, mas por causa da própria hiperplasia da próstata. E aí temos então ou hidroureter, hidronefrose, que nem eu falei antes, e podendo levar até insuficiência renal, pela presença prolongada da obstrução. Vai formando um bexigoma, e se ele não for aliviado por sonda de alívio ou puncionado, vai perder o rim. Pode ocorrer hematura pela frequente presença da dilatação venosa das submucosas, que vão acompanhar o crescimento da próstata. E o diagnóstico vai se dever à história clínica. Assim, os indivíduos com hiperplasia prostática eles vão apresentar um equilíbrio entre os sintomas obstrutivos e irritativos. Nunca é um ou outro. Sempre é uma intercorrelação entre os dois. E eles vão acabar lentamente aumentando com a idade. Os sintomas antes dos 50 ou mais sintomas irritativos deve fazer a gente pensar em causas alternativas, como as prostatites. Simpático-miméticos e anticolinérgicos podem afetar o trato urinário inferior. Lembrar de medicamentos com este uso. Ao exame físico, ele sempre deve incluir o toque retal. A gente tem que estimar o tamanho da próstata. Esse tamanho deve ser simétrico, principalmente. Se for assimétrico, lembrar de outras etiologias, outros achados clínicos. E a sua consistência é firme, fibrótica, de fibrose, semelhante à ponta do nariz. A assimetria ou a presença de nódulos francos sugere câncer de próstata. Tudo bem? Fora hematura na urina, ou entre outros mais. A procura de evidências de neuropatia periférica ou anestesia em área da cela, ou seja, dos segmentos S2 a S4, que inervam a bexiga, são passíveis de sugerir bexiga neuropática também, pelo próprio aumento. A próstata fica de um tamanho inimaginável. Fica tão grande que geram até sintomas de neuropatias periféricas. Os achados laboratoriais no exame de urina, níveis de creatinina, fluxo urinário e níveis de PSA, ou seja, do antígeno prostático específico, fluxo máximo de urina, 10 ml por segundo, são sugestíveis de obstrução do colo vesical. O PSA ele tem que ser acima de 2,5 e deve ser confirmado por biópsia através do ultrassom. Para se pensar em câncer, 50% dos PSA são maiores que 10, 25% são entre 2,5 e 10, e 15% deles têm o PSA menor do que 2,5. O teste padrão ouro para diagnóstico da obstrução prostática tem a documentação da pressão vesical que aumenta em relação ao fluxo de urina. Teste considerado em pacientes com manifestações atípicas, com doenças que elevem os riscos de problemas vesicais primários.
sem resposta à terapia invasiva. Prevenção, não tem. Não tem como evitar o aumento prostático. Tem como ficar ligado. Tratamento clínico vai se dar tanto com alfas bloqueadores, e aí estão um deles, sendo um dos principais, a doxazosina, que vai acabar relaxando o músculo da bexiga e diminuir sintomas obstrutivos, ou pelos inibidores da 5-alfa-redutase, inibindo o próprio crescimento dela, ou seja, os inibidores da 5-alfa-redutase agem na fisiopatologia e os alfa-bloqueadores vão agir na própria clínica do paciente. Entre os inibidores da 5-alfa-redutase temos a famosa finasterida, sendo seu efeito clínico acima de 5 mg. Do tratamento cirúrgico temos a prostatectomia transuretral, que é o padrão ouro. Ou também pode ser feita a injeção prostática de etanol, um ultrassom de alta intensidade, termoterapia induzida pela água, ou podemos fazer uma ablação com agulha transuretral. Produz calor por radiofrequência para causar uma coagulação na próstata, isquemia e então necrose, para então ser mais facilmente retirada por cirurgia. Do seu prognóstico, a hiperplasia vai evoluir bem lentamente, ou seja, tem como ser feito através de screening dos homens acima de 50 anos.